Que Deus abençoe você que me assiste nesse momento e que através dessa mensagem Deus possa nos esclarecer melhor a respeito das coisas que estão acontecendo. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, essa praga que está sobre a face da terra, essa epidemia chamada coronavírus. Muitas pessoas talvez estejam pensando que isso é uma coisa normal. Isso não é normal. Isso, na verdade, é um cumprimento da palavra de Deus. É a profecia da palavra de Deus que está se cumprindo. A profecia que está prometida há muitos e muitos anos. Tem uma profecia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 20 precisamente, mas o capítulo 26, ele fala o seguinte: cântico de confiança na proteção divina. Então, se você ler todo o contexto até chegar aqui no versículo 20 do capítulo 26 de Isaías, você vai encontrar aqui no versículo 20 o seguinte: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, ou a praga, né? Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Fala que a praga que está sobre a terra é para castigar os pecadores, os iníquos, os inimigos de Deus. E você que é da fé, você que professa a fé no Senhor Jesus, mantenha-se firme. Você que crê em Jesus, mantenha-se firme, porque essa praga ela não atingirá você. Ela não vai te atingir, você que é da fé. Tenha fé, tenha certeza disso. Agora, você que está vulnerável, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não tem um compromisso com Deus, eu aconselho você a assumir a fé em Jesus o mais rápido possível. Agora, já, porque as coisas estão acontecendo. Isto é um sinal da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Você que está afastado, volte-se para os braços do Senhor Jesus enquanto é tempo. Você pode ler também em Lucas capítulo 21, mais precisamente no versículo 34, está escrito o seguinte: acautelai-vos, pois, acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. O que é as consequências da orgia? Então ele continua dizendo: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, do Filho de Deus. Então, o que são as consequências da orgia? É que a pessoa fica sobrecarregada de trevas e embriaguez, quer dizer, embriagado, preocupação com um monte de coisas. Por exemplo, agora vai vir sobre a face da terra e sobre as pessoas que habitam sobre a face da terra uma grande preocupação. Qual é a maior preocupação que sucede essa praga? A preocupação financeira, econômica. Como que as pessoas vão fazer para sobreviver? Essa preocupação já existe. Então Jesus ele fala que haverá rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Que é nação contra nação? Uma nação, um país contra outro país. Um reino, que é um reino contra outro reino. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, quem reina aqui é quem? O governador, né? Então, há essas guerras, essas contendas, essas discórdias entre eles. E maiores discórdias do que essas virão. Mas nós que somos da fé, nós que confiamos em Jesus, sabemos que tudo que está acontecendo, nós temos que estar focado nisso, de que é a volta do Senhor Jesus.
Então é um momento que Jesus disse: quando vide todas essas coisas acontecendo, cingi os vossos lombos, né? O que é cingir o lombo? É apertar-se, manter-se firme, prudente, ajustado na presença de Deus, como nunca estivemos, porque todas essas coisas que estão acontecendo é um palco que está sendo montado para o grande líder mundial. Em Tessalonicenses, não me falha a memória, eu não sei se é no 1º ou 2º Tessalonicenses, me perdoem, mas diz o seguinte, que a vinda do Senhor não se dará antes da manifestação do anticristo, o filho da perdição. E nós vimos rumores da sua presença já entre nós. E esse palco que está sendo montado é o quê? Quando alguém está para chegar, monta-se um palco para que aquela pessoa possa ocupar aquele palco e apresentar ali as suas sugestões ou, né, fazer-se conhecido o que ela veio fazer ali. Toda essa crise econômica que vai existir após o coronavírus, de maneira mundial, é um palco que será preparado para o anticristo, aquele que vai assentar-se na cadeira de Deus como se fosse o próprio Deus. Jesus, ele diz que ele vai ter fogo, vai ter poder para fazer cair fogo do céu. Ele vai apresentar uma solução para todos os governos da terra, e as pessoas vão se submeter a ele, sim. Vão se submeter sim. Então, tudo isso que está acontecendo, eu digo, é a volta do Senhor Jesus, não tenha dúvida disso. Volte para Cristo enquanto é tempo. E digo mais, coisas piores do que essa virão sobre os moradores da terra. Quer dizer, infelizmente, é a pura verdade, porque nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Então eu digo a você, prepare-se, não seja como as virgens imprudentes, como Jesus disse, que elas tinham um pouco de azeite nas suas lâmpadas, nas suas lamparinas, mas não levaram azeite de reserva, quer dizer, não tinham estocado azeite suficiente para quando o noivo chegasse. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Quer dizer, no horário mais escuro, na situação mais difícil que tinha, o noivo apareceu e elas não estavam preparadas. Só as outras 5, elas eram 10, 5 prudentes e 5 nércias. Então as prudentes puderam entrar porque tinham óleo suficiente, e elas falaram: dai-nos do vosso óleo. Ela diz: não, ide vocês comprar para que não nos falte. Como que se compra esse azeite? Vamos dizer assim, com jejum, oração, santificação, busca da palavra, fazendo bem ao próximo, amém? Dando frutos dignos de filho e de Deus. Então o Espírito Santo, ele entra no nosso depósito, que é o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, e ele passa a habitar ali de maneira gloriosa, que quando o Senhor Jesus vier, nós sejamos achados dignos de ir com ele. Que essa mensagem possa abençoar a todos os que me ouvem nesse momento. Abandone o pecado, abandone a prostituição, abandone o adultério, abandone a fornicação, abandone a mentira, a bebedice, todo tipo de impureza, e entregue-se para Cristo, porque esse momento é o momento mais propício. Não seja bobo, não seja tolo. Jesus está voltando. Quando Jesus esteve em Jerusalém, os fariseus não acreditaram nele. Era só ter habido a palavra, que a palavra falava dele. Mas as coisas de Deus, elas aparentemente são simples. Então, aparentemente parece que precisa acontecer uma coisa muito impetuosa para dizer que Jesus veio. Mas essa coisa impetuosa será quando Jesus vier. Olha, a humanidade vai ficar toda perplexa. E aí será um tempo muito difícil. Olha, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.